a respeito desse destino. E logo em seguida, muita gente me perguntou a respeito de Austrália, tá? Até na introdução de semana passada eu falei um pouco do meu histórico, tá? Então, eu morei na Austrália durante um ano, e então por isso que muita gente acabou perguntando como que funciona a questão de trabalho, a questão de estudo, né, algumas cidades mais procuradas, então eu resolvi fazer um pouco a respeito de Austrália, então vamos abordar esse assunto hoje, tá? A gente já vai começar, deixa eu só dar mais um suporte para o pessoal que está aqui fora, mas a gente já começa, só um minuto. Bom, voltando, tá? Espero que agora estejam todos aqui. Bom, deixa eu só fazer o teste mais uma vez. Então, levanta a mão, por favor, todos aqueles que estão conseguindo me escutar. A gente já vai começar. Ótimo. Então, legal, gente. Então, deixa eu me apresentar primeiro, tá? Então, eu sou Ronaldo, sou diretor da Bitrip Intercâmbio e Viagens, tá? A Bitrip é uma agência que ela é especializada em intercâmbio cultural, tá? Então, ela trabalha com diversos destinos, tá? Então, principalmente Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália e Inglaterra, tá? A gente trabalha também com Espanha, com alguns países assim que tem uma demanda um pouco menor, como África do Sul, Malta, mas aí assim o grande forte mesmo são alguns programas que, por exemplo, envolvem trabalho ou programas executivos, como extensões universitárias, como programas de MBA. Então, hoje a gente vai falar especificamente do intercâmbio na Austrália, tá? Eu já morei um tempo no Canadá, tá? Morei também um tempo na Austrália, onde eu fiz um curso de business durante um ano, tá? E morei um tempo na Inglaterra, né, durante 8 meses, onde eu fiz um curso de preparatório para tirar o certificado IELTS, tá? A Austrália, tá? Hoje é um país que está com uma grande demanda. Por quê? Né? Hoje, no mercado de intercâmbio, os países que oferecem a possibilidade de trabalhar se resumem a alguns países, tá? Então, por exemplo, a Austrália, a Nova Zelândia e a Irlanda, tá? Até esse ano, no Canadá também era possível você trabalhar, tá? Mas hoje em dia já não é mais possível. Tá? Então, por isso que grande parte da demanda das pessoas, quando vão fazer um intercâmbio de longo prazo, que a gente chama, né, elas tendem a optar ou pela Irlanda ou pela Austrália. Então, é legal fazer um paralelo entre esses dois destinos. Tá? Bom, começando aqui, vamos explicar um pouquinho do projeto Bitrip. Tá? Como eu falei, eu morei um tempo fora, né, do Brasil. É, foram quase 2 anos que eu estive fora, tá? E nesse período eu busquei assim sempre essa experiência de estudante internacional em diversos cursos, como business, preparatórios de IELTS, como apenas em inglês mesmo. Então eu consegui muito know-how nessa área. Tá? E quando eu voltei para o Brasil, eu senti a vontade de empreender nessa área, né? de ter um negócio em que realmente eu conseguisse dar uma qualidade no atendimento e conseguisse fazer com que as pessoas realmente tivessem um suporte legal para viajar. Tá? Hoje a Bitrip ela está localizada aqui em São Paulo, no bairro de Moema, tá? Muito próximo ao Shopping Ibirapuera. Aqui a gente citou o quê? Um pouco do porquê da Bitrip. Tá? A Bitrip ela é uma agência que ela tem consultores que tem vivência internacional.
Tá? Então, eu já morei fora e tem também outros consultores que a maioria já morou em algum lugar do mundo. Tá? Então, esse é um dos pré-requisitos que a gente tem para trabalhar aqui na agência. Tá? Então, a gente trabalha bastante com escolas de inglês e também com universidades bem renomadas mundialmente. Tá? Um dos produtos que a gente tem que é bem diferenciado é o plano de viagem, tá? Que na verdade é a consultoria que a gente tem na agência. Tá? Então, o estudante que vem montar, né, uma viagem aqui conosco, ele vai ter um suporte do início ao fim, que seria, tudo vai ser centralizado aqui na agência. Tá? Então, desde a consultoria para escolher o destino, a quantidade de tempo, a acomodação, a passagem aérea, tá? A parte do seguro viagem, a parte do visto. Então, tudo vai ser centralizado aqui na agência. Então, esse suporte é essencial para que o intercâmbio seja feito de uma forma que você consiga ter um suporte a longo prazo. Porque nós entendemos que um intercambista ele vai sair do Brasil por uma primeira viagem, tá? E logo depois ele começa a entender que só um intercâmbio não basta, né? Então, desperta uma vontade de realmente viajar e então nós queremos que o estudante seja um passageiro frequente nosso, tá? Então, o plano de viagem é esse serviço de consultoria, que a gente vai fazer a reunião pré-embarque dele, né? E depois a reunião pós-embarque quando ele retornar, tá? Aqui a gente tem um dos focos muito ligado à tecnologia. Tá? Então, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que a gente oferece uma série de fontes de informação, como o nosso blog, como o nosso site mesmo, nosso canal de YouTube. A gente faz palestras online, a gente faz palestras presenciais, a gente atende por Facebook, por Skype, por WhatsApp, porque hoje em dia a tecnologia está espalhada em todos os lugares. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande para conseguir que o estudante atinja a gente e a gente consiga atingir também o estudante de uma forma mais fácil. Tá? Então, essa iniciativa pioneira de fazer palestras online é uma forma de a gente conseguir atingir grande parte das pessoas. Por exemplo, a gente tem muitos clientes de Salvador, a gente tem clientes de Fortaleza, a gente tem muitos clientes do interior de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Então, esses clientes, eles se sentem muito mais confortáveis, né, de conseguir ver a informação que a gente passa com clareza através dos vídeos, através das palestras. Tá? Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem. Né? Então, até a questão de reunião para embarque que a gente faz, a gente consegue fazer por Skype, a gente consegue fazer online, e todas as confirmações, né, de matrícula, de emissão de passagem aérea, a gente consegue fazer tudo através de e-mail ou de algum contato assim. Tá? Aqui na agência a gente tem algumas formas de pagamento, tá? E a gente consegue parcelar em até 12 vezes, tá? No cartão de crédito ou no boleto mesmo. Ok? Então vamos começar a falar a respeito de Austrália. Tá? A Austrália fica ali no continente que é a Oceania. Tá? Então é onde você tem a parte da Austrália e da Nova Zelândia, né? Que território, na parte de território é muito menor do que a Austrália. Né? Hoje a gente vai falar a respeito de 4 cidades. Tá? Então, 4 cidades na Austrália que fica ali na costa leste. Tá? Então, a costa leste, tá, fica ali onde está o círculo ali das cidades. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da cidade de Brisbane. Tá? A gente vai falar um pouco da cidade de Gold Coast. Tá? A gente vai falar um pouco da cidade de Sydney e um pouco da cidade de Melbourne, tá? E uma pincelada rápida a respeito da cidade de Canberra, tá? Canberra é uma cidade que, na realidade, é uma cidade que tem pouquíssima demanda de estudantes, né? Então, eu coloquei mais como um bônus Canberra, porque é uma cidade que tem pouquíssima demanda e, de repente, para quem quer ficar um pouco afastado assim, de brasileiros, tal, porque quer aprender assim, um pouco mais sem ter interferência de outros sotaques, tal, Canberra é uma opção bem interessante. Tá? Bom,
Então, vamos começar falando a respeito de algumas cidades, tá? E o tópico aqui que eu trouxe, né, para essa palestra foram 4 razões, né, para você fazer intercâmbio na Austrália, tá? Então, como que eu organizei essa palestra? 4 razões de cada cidade para você escolher cada cidade. Então, eu vou falar brevemente a respeito de cada uma dessas cidades que eu citei e eu vou falar de 4 razões interessantes para você escolher cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Essas são as cidades que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Vamos começar então por Sydney, tá? Bom, a cidade de Sydney é a maior cidade da Austrália, tá? É a que tem a maior população e é a cidade mais visitada também da Austrália. Sempre quando vocês procurarem a respeito da Austrália, se vocês jogarem no Google, sempre vai aparecer os símbolos da Austrália. Um deles é esse que está na imagem, tá? É o Opera House, né? Que fica em Sydney. Né? A outra também é a Harbour Bridge, que fica logo ao lado da Opera House, que é aquela ponte metálica, né, gigante, né, que liga ali o centro de Sydney com o norte de Sydney. Tá? Então, assim, Sydney hoje é a cidade que mais atrai turistas e é uma cidade que ela é muito boa nessa parte do mercado de trabalho. Então, dentre as cidades que mais têm demanda dentro da Austrália, às vezes alguns estudantes chegam para mim e perguntam, Ronaldo, qual seria uma cidade? Eu estou com um budget meio curto, né? Eu tenho um dinheiro para conseguir pagar o meu curso para a Austrália, só que eu preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar, mandatoriamente eu preciso trabalhar. Então a gente indica mais a cidade de Sydney, por ser uma cidade maior, ela oferece um mercado de trabalho mais desenvolvido. Então você vai ter opções de restaurantes, de bares, de baladas, de bastante cafés, né? Que a Austrália é um país que tem muitos cafés, é uma cultura de café, então o emprego de barista é muito demandado lá. Eles têm bastante empregos na área de function, né, que é a hospitalidade, que seria para trabalhar servindo os consumidores, servindo os clientes, né? Então, o mercado de trabalho em Sydney é um mercado de trabalho bem desenvolvido. Tá? A localização de Sydney também é uma localização interessante, tá? Porque Sydney, vocês vão ver que fica ali numa região, eles chamam ali de New South Wales, né? Que é o estado ali de New South Wales. E te dá fácil acesso se você quiser visitar Melbourne, depois se você quiser subir para Brisbane, para Gold Coast ou para Cairns. Então, é estrategicamente bem localizada. Tá? Uma das vantagens que ela tem também é por ser a maior cidade da Austrália. Então, fatalmente você vai querer passar por Sydney se você for morar na Austrália. Tá? Então, ela já tem esse lado interessante. E ela também tem praia, né? Então muda totalmente o clima. Tá? Então, uma cidade que tem praia é diferente. Por exemplo, eu que moro em São Paulo e morei em Sydney também, muitas vezes eu sinto muita falta, né, desse ambiente, né, de praia, né, porque muda um pouco. Então é interessante, né, porque ela mescla, né, uma cidade que é a maior cidade de Sydney, que tem cerca de 4 milhões e meio a 5 milhões de habitantes, com praias também, praias lindas, né? Então, é um ambiente bem interessante e tem todo um ambiente que faz com que os estudantes internacionais ali consigam interagir muito bem. Tá? Então, Sydney é uma opção excelente assim para alunos internacionais, para aqueles que já estão um pouco mais maduros, né, e que querem trabalhar, querem ter essa experiência de saber como que funciona o mercado de trabalho para evoluir no inglês. Tá? Então, essa é a característica principal de Sydney. Tá? Seguindo, a gente tem a cidade de Gold Coast. Tá? Gold é uma cidade que ela fica já lá no norte da Austrália. Tá? Então, ela fica ali num ambiente onde a cidade atrai muitos turistas, principalmente os turistas internos, que são os turistas australianos. Por quê?
Uma porque ela fica lá no norte, então o clima é bom o ano inteiro. Tá? Então, para quem procura sol, lá é excelente. Tá? Lá não tem muito essa questão de inverno, questão de verão. As estações do ano na Austrália são semelhantes à do Brasil. Então, quando é verão aqui no Brasil, vai ser verão lá na Austrália também. Tá? Uma característica que eu esqueci de falar de Sydney é que o clima de Sydney é muito parecido com Curitiba. Tá? Então, tem um certo friozinho, mas no calor, no verão, é bem quente. Tá? Gold já não. Gold, a temperatura não é nem sazonal, a temperatura é sempre quente. Tá? Então, para quem gosta de calor, para quem gosta de praia, para quem gosta de sol, é uma cidade muito interessante. Tá? A questão do clima é importante vocês se atentarem a isso na hora de escolher uma cidade, porque se você for passar, por exemplo, 6 meses na Austrália, que é o que mais procuram, você precisa estar num ambiente onde você ache agradável e que você goste. Tá? Então, Gold é uma cidade assim que atrai muita gente por isso. Tá? Uma das atratividades que tem nessa cidade seria os parques temáticos. Tá? Então lá você encontra parques como o Parque da Warner Brothers, o SeaWorld, você tem Wet n Wild, tá? Você tem diversos parques temáticos. Então, por isso que atrai muitos turistas australianos, porque é onde os australianos vão passar as férias. Tá? Então, se você procura, por exemplo, uma cidade que tem um clima gostoso e que você consiga trabalhar, é interessante por isso, porque eles têm vários parques, então isso impulsiona todo o comércio ali de Gold. Impulsiona os restaurantes, impulsiona os hotéis, impulsiona os hostels, né, os backpackers. Então você tem várias opções de trabalhar. Só que por ser uma cidade no litoral, Gold sofre de sazonalidade. Então, por exemplo, se você pega o período de outubro, novembro, dezembro, janeiro, são períodos excelentes para você morar em Gold, porque vai estar no verão e vai estar no período sazonal, que seria um período que demanda muita gente para trabalhar. Tá? Então, é muito interessante isso. Tá? Mas é claro que no inverno, quando você pegar o período de junho, julho, agosto, cai um pouco a demanda nessa parte de emprego. Tá? Então é legal você também saber exatamente qual que é a data do seu embarque, para a gente conseguir programar tudo direitinho. Mais para frente eu vou falar um pouco a respeito do visto também, né? Que é importante você saber os times e os deadlines que você vai ter, né? Quando for planejar o intercâmbio para a Austrália. Tá? Uma das praias mais conhecidas que tem em Gold é a Surfers Paradise. Tá? Muita gente já deve ter ouvido falar a respeito. Né? Mas a Surfers Paradise é uma das praias conhecidas porque lá é realizado o Campeonato Mundial de Surf. Né? E surf na Austrália tem tudo a ver. Né? Então, lá na Austrália você tem marcas como a Rip Curl, você tem a Quicksilver, né? E ali a cultura é bem de praia mesmo. Então, tem muitos surfistas. Então, a Surfers Paradise é uma referência de praia lá, atrai muito turista por isso também, né? Porque querem visitar surfers e muitos estudantes querem morar perto de surfers, tá? Então, Gold atrai muita gente por isso. Só que a faixa etária de Gold ela é um pouco diferente de Sydney, tá? Então, por exemplo, enquanto Sydney atrai um público um pouco mais maduro, né, aqueles que muitas vezes já estão estabilizados no mercado de trabalho aqui no Brasil, já tem uma profissão, já tem uma carreira e vão lá porque às vezes até o inglês já está um pouco melhor e querem praticar e pegar fluência, Gold já atrai muita gente que muitas vezes ainda não tem um inglês muito avançado, tá? E aí, o que, que acontece? Gold, por ser uma cidade menor, por ter uma segurança maior, por ter todas essas opções de atrações e tal, os pais até se sentem mais seguros de mandar para uma cidade menor, como Gold Coast. Tá? Então, aí vem essa quarta característica dessa cidade, que é a qualidade de vida. Tá? A Gold Coast tem uma qualidade de vida muito boa. Tá? Então, para quem realmente gosta de praia, de clima, né, de atrações, de eventos, né, que tem bastante nessa cidade, é interessante esse destino. Tá? Então, a gente tem um quadro aí bem interessante para quem tem aí entre
a partir dos 18 e vai até uns 25, tá? Uma cidade muito próxima à Gold Coast é Brisbane, tá? Essa cidade, ela é a terceira maior cidade da Austrália, tá? E por ser a terceira maior cidade da Austrália, ela é uma cidade que, assim, pelo menos ali no norte, né, que é perto de Gold, é a cidade que mais tem opções de emprego, tá? Então, se você for considerar uma segunda opção depois de Sydney, Brisbane é uma opção interessante, porque ela tem uma opção, um mercado de trabalho um pouco mais desenvolvido, sim, tá? E a Austrália, já saíram várias listas a respeito das áreas, né, de trabalho que tem mais demanda na Austrália. Então, para você que trabalha, por exemplo, na área de TI, na área de contabilidade, na área de química, na área de... que mais que eles têm demanda grande? Gastronomia, tá? São áreas assim que demandam muitos profissionais na Austrália. Tá? Então, tem uma facilidade um pouco maior de você conseguir um visto ou de sponsor, tá? Que seria para a empresa que realmente vai te patrocinar para te manter lá, ou até um visto de residência permanente. Tá? Mas é claro que assim, esse é um assunto um pouco mais extenso, né? Que hoje eu não vou abordar, porque ele envolve um pouco mais de tempo, né? E também do perfil de cada um. Tá? Depende da área de formação de cada um, depende do nível de inglês que tem, se tem um certificado TOEFL ou IELTS. Então, é um assunto para uma outra palestra. Tá? Mas questão de Brisbane, então, ela é a terceira maior cidade. Tá? O clima é muito parecido com Gold Coast, tá? Só que o que acontece? Gold Coast fica na costa, né? Tem a Surfers Paradise e tal, então tem um ambiente muito praiano, tá? Já quando a gente pega Brisbane, tá? Brisbane já é um pouco diferente, porque Brisbane ela não fica no litoral. Então, vocês estão vendo aí um ambiente que parece ser uma praia, mas na verdade é o South Bank, né? O South Bank, o que seria? É um ambiente onde eles criaram uma praia artificial. Né? Então isso aí não é uma praia de verdade. Né? É uma praia artificial que eles criaram no meio da cidade, tá? Porque não tem praia, né, em Brisbane. Tá? Mas Brisbane é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa. Muito boa. É uma cidade muito limpa, muito organizada, que tem uma qualidade de vida excelente. Tá? Então o mercado de trabalho também é interessante, o clima também é muito bom, tá? E um dos diferenciais, a qualidade das escolas, tá? Lá em Brisbane você tem escolas muito boas. Não só em Brisbane, e em Gold Coast também você tem escolas muito boas, mas são escolas de referência realmente, tá? Então para quem realmente quer focar no estudo, tá? Eu recomendo esse estado de Queensland, onde fica Gold Coast e Brisbane, tá? Porque são cidades assim que vão te dar o retorno que vocês esperam em relação ao estudo, tá? A gente até recomenda algumas escolas que são mais fortes, né? Mas eu não vou citar as escolas, tá? Mas a gente tem algumas escolas que são referências na Austrália mesmo, tá? Escolas que não são de redes, escolas locais da Austrália, que tem muita tradição ali no país e que, se você espera realmente um retorno em relação ao seu inglês, eu acho que você consegue realmente obter isso indo ou para Brisbane ou para Gold Coast, tá? Brisbane é legal porque ela tem uma localização, tá, estratégica também, só que não para a Austrália. Ela tem uma localização estratégica para quem quer ir para a Ásia, tá? Principalmente o leste asiático, tá? A maioria das pessoas quando viajam para a Austrália é quase que uma regra, tá? Todo mundo vai para a Tailândia, tá? Então, o que acontece? É uma viagem que a maioria faz quando mora lá. Tá? Então, essa parte do leste asiático é bem interessante e a cultura é bem diferente também. Então, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja, são países ali do leste asiático que fica com acesso bem fácil para quem mora em Brisbane. Tá? Então, muita gente acaba buscando, né, essa rota, né, porque Brisbane está bem no meio da rota para lá, tá? Então é bem interessante assim esse posicionamento geográfico de Brisbane, porque facilita você
ter essa fuga, né, durante o período de férias, tá? Para você passar pelo menos 20 dias, 30 dias ali no leste asiático fazendo um mochilão, tá? Na Austrália é legal já até abordar para vocês que durante o período, por exemplo, se você fecha um curso, tá? Acima de 12 semanas você já consegue trabalhar, tá? E aí o que acontece? Você consegue trabalhar durante esse período, até 20 horas por semana, e você tem direito também a férias, tá? A um mês de férias, né? Então, esse mês de férias você consegue programar para você conseguir fazer essas viagens para fora da Austrália também, né? Não só leste asiático, mas você pode ir também para Nova Zelândia, tá? Então, existe uma série de países que você consegue, né, visitar enquanto você mora lá na Austrália, tá? Aí, descendo um pouco, né, indo lá para o sul da Austrália, a gente tem a cidade de Melbourne, tá? A cidade de Melbourne, essa foto, ela retrata bem a cidade de Melbourne, tá? Porque a cidade de Melbourne, vocês têm que imaginar que seria, para quem conhece São Paulo, né, para quem mora aqui, Melbourne é uma cidade bem bem estilosa, tá? Ela é muito parecida como o bairro da Vila Maria, Vila Madalena, tá? Então é uma cidade assim, onde você consegue ter de tudo, né? Bem alternativa, é uma cidade que tem pessoas assim do mundo inteiro, é muito multicultural, né? E as pessoas elas gostam de ficar batendo papo num café, tem restaurantes de várias culinárias diferentes do mundo, né? Então o ambiente ali e a cultura em Melbourne ela é bem diferenciada, tá? E ela é um pouco diferente de uma cultura do norte da Austrália, porque enquanto no norte você tem praia, você tem sol, você tem aquele clima, em Melbourne você tem um ambiente um pouco diferente. Tá? Melbourne ela é bem mais ao sul, né, da Austrália. Então, se você imagina uma linha, né, indo ali da Austrália até chegar no Brasil, vai estar em linha com o Rio Grande do Sul. Então, o clima é um pouco mais frio mesmo. Tá? Então, a Melbourne é uma cidade diferenciada por isso. Tá? Melbourne hoje ela é a segunda maior cidade da Austrália. Ela só perde para Sydney em tamanho. Só que hoje ela é uma das cidades que mais atraem eventos. Então ela tem uma economia muito forte. Então se você procura, por exemplo, emprego, tá? Ela é tão boa quanto Sydney, porque ela atrai muitos eventos. Então, por exemplo, a Fórmula 1 é realizada lá. Quando você imagina no aberto de tênis, é realizado lá. Então, uma série de eventos são sempre feitos ali na cidade de Melbourne. Então, eles demandam muita mão de obra. Tá? A mão de obra, quando você for trabalhar na Austrália, você vai entender que sempre vai ser trabalhos manuais. Então, trabalhos de garçom, trabalho como barista. Então, são sempre trabalhos assim de atendimento ao consumidor. Tá? Melbourne tem realmente um clima bem diferenciado. Tá? E eles são bem interessantes também, não só em cursos de inglês, mas eles também têm cursos de higher education, que a gente pode chamar, que seria o quê? Cursos também universitários, tá? Cursos voltados para quem quer programas de extensão, para quem quer cursos técnicos em alguma área diferenciada, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que já pesquisou bastante a respeito de como tirar um visto de residente permanente na Austrália, que é um sistema de pontuação. Né? Já tirou o IELTS, já tá com já tem um diploma aqui no Brasil, com pós-graduação, e quando chega lá, vai precisar de alguma pontuação a mais. Então, é interessante fazer algum curso que seja um pouco mais voltado para alguma área de interesse deles, né? Como contabilidade, TI. Então, Melbourne oferece várias opções para quem quer um curso diferenciado. Tá? Então, acho que esse é um apanhado geral de Melbourne, como que é o clima de lá. Vale lembrar também que o que acontece? Melbourne, por ser um pouco mais frio, acaba atraindo também um pouco menos de brasileiros. Tá? Então, de repente, é uma opção interessante para quem
quer fugir um pouco de brasileiros para ter uma qualidade de ensino um pouco mais focada mesmo no retorno que vai ter da língua, né? De não ficar falando português, tá? Por último, a gente tem a cidade de Canberra, tá? A cidade de Canberra, na verdade, ela é a capital da Austrália, tá? Muita gente confunde, né, a Sydney com a capital da Austrália, né? Acha que por ser a cidade símbolo, né? Muita gente ainda tem aquela referência das Olimpíadas de 2000, né? E acha que Sydney é a capital da Austrália. Mas não. Canberra é muito parecido, a grosso modo, como Brasília, né? Aqui no Brasil. Foi uma cidade construída para ser a capital da Austrália, tá? O interessante de lá é o quê? Se você realmente quer uma cidade que seja um pouco menor, né, que tenha uma qualidade de vida excelente e que você consiga realmente ter contato com australianos para ter um retorno muito interessante da língua, Canberra é uma cidade bem legal, porque tem cerca de 80% dos habitantes que você vai encontrar ali, né, vão ser australianos. Tá? Não é uma cidade que a gente pode chamar de multicultural. Tá? Multicultural é Melbourne, multicultural é a cidade de Sydney, a cidade de Gold, de Brisbane. Essas cidades você pode considerar multicultural porque tem gente de todo o mundo. Muitos asiáticos, tem muitos europeus, principalmente suíços e franceses. Né? Atrai muita gente da Coreia, Japão. Dependendo da cidade, tem muitos brasileiros, tem bastante colombianos. Então, o que acontece? Em Canberra, você não vai ter tanto contato com essas pessoas de fora, mas a vantagem você vai ter muito contato com australianos de fato. Tá? Então, isso você vai ter um ganho muito grande na qualidade do inglês. Tá? Então, se de repente você tem um foco de aprender o inglês, realmente passar, por exemplo, vamos supor, 3 meses em Canberra e 3 meses em Sydney, seria uma boa, tá? Porque nos 3 primeiros meses você consegue ter uma imersão mesmo na vida australiana, sem ter interferências de outras línguas, e depois você vai para Sydney, que aí você consegue trabalhar, você consegue conhecer gente do mundo inteiro, você consegue, né, ter uma vida mais agitada, né? Então, Canberra é uma cidade que é bem menor, não é tão agitada, né? E então ela é uma cidade assim que serve para você ter uma imersão cultural de fato, tá? Se você é uma pessoa assim que gosta do agito, como São Paulo, como alguma capital, por exemplo, como Rio de Janeiro, não é interessante você ir para Canberra, tá? Canberra assim é uma cidade mais tranquila, tá? É uma cidade mais que você vai ter uma qualidade de vida muito mais pausada. Então, você não vai aguentar muito tempo se você for agitado. Né? Mas para aqueles que querem, de repente, mandar os filhos, ou que tem menos de 20 anos, assim, é uma cidade bem interessante para essas pessoas. Tá? O mercado de trabalho não é tão interessante quanto os outros destinos. Né? Claro que o mercado de trabalho é bem menor, tá? Mas tem algumas opções de trabalho, tá? Mas não é grande o foco assim para quem quer realmente assim, eu preciso trabalhar quando eu for para a Austrália. Aí não é o destino mais adequado, tá? Canberra, das cidades que eu citei anteriormente, ela é mais próxima a Sydney, tá? Então é cerca de umas 2 a 3 horas de Sydney. Então é interessante, claro que não dá para ir todos os dias, mas se fizer um programa de 3 meses em cada cidade, acho que é interessante sim, e você vai ter um ganho bem legal no inglês, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco a respeito do quê? Do visto na Austrália, tá? O visto na Austrália, ele tem 2 tipos de visto, tá? Então você tem o visto de turista, tá? E então se você vai estudar num período até 12 semanas, né? Até 3 meses de estudo, você pode ir com visto de turista. Esse visto de turista tem que ser tirado aqui no Brasil, tá? E você vai ter que ir com esse visto, né? Que você vai poder ficar lá até 3 meses, mas você não vai poder trabalhar, tá? O que permite o visto de trabalho é o visto de estudante, que é essa segunda opção aí logo abaixo, tá?
Então, o visto de estudante é para todo mundo que vai fazer um programa acima de 12 semanas, tá? Então, o visto de acima de 12 semanas, tá? Eles vão ter a permissão de trabalho, tá? E vai ser tirado aqui no Brasil, tá? Para tirar esse visto, tá? Você vai precisar provar duas coisas, tá? Uma é a condição financeira de permanecer na Austrália durante esse período, tá? E sempre eles pedem o quê? $1.500 por cada mês que você for permanecer lá na Austrália, tá? Então, você pode multiplicar. Se forem 3 meses, você multiplica 1.500 vezes 3. Se forem 6 meses, você multiplica $1.500 australianos por 6, tá? Essa condição financeira você vai ter que comprovar através de extratos bancários, tá? Então, você vai precisar provar que você tem, se forem 6 meses, tá? Vai dar cerca de 18 a 20 mil reais, né? Você vai ter que provar através de uma conta bancária, tá? Essa conta bancária pode ser até de 2 patrocinadores, que seria 2 pessoas da mesma família, tá? Então, você pode somar a sua conta bancária mais a de um parente próximo de primeiro grau e, por exemplo, a do seu pai ou da sua mãe, tá? Somando essas 3 contas, tem que dar esse valor de 20 mil reais que você prova. Então, por exemplo, você vai ter que ter em uma poupança, pode ser num CDB, pode ser numa renda fixa, ou pode ser na própria conta corrente, tá? Então, tem que ser nos últimos 3 meses, né, antes de você aplicar o visto, tá? Então, você tendo essa conta bancária com esse valor, tá, você consegue comprovar a parte financeira, né? E o segundo ponto que eles vão pedir é você comprovar os seus vínculos com o Brasil, tá? Então, os vínculos com o Brasil, eles comprovam através de tudo que liga você ao Brasil. Então, por exemplo, a sua graduação é muito importante, né? Então, vamos supor que você se formou em tecnologia da informação, tá? E hoje você está trabalhando na IBM, tá? Então, você está conectado à sua formação com com o seu histórico profissional. Então, isso quer dizer, você tem uma carreira no Brasil. Então, é interessante você ter esse link, porque eles vão imaginar que você tem uma formação, tem uma carreira, tem um vínculo forte com o Brasil, e você tem uma necessidade de aprender o inglês, porque hoje é essencial, né, para trabalhar em multinacionais. Então, você vai fazer um programa de estudos na Austrália e depois de terminado, você vai voltar para o Brasil, tá? Se eles conseguirem entender que você tem realmente essa vontade genuína de voltar ao Brasil, é claro que vai ser liberado o seu visto, tá? Então, a gente precisa fazer com que o seu processo demonstre essa intenção, tá? Então, tudo que for interessante para a gente anexar o seu processo de visto para que a embaixada entenda que você tem vínculos com o Brasil, a gente vai anexar esse processo sim, tá? Então, por isso que é interessante uma visita aqui na agência, né? Para a gente conversar a respeito de quanto tempo que você está trabalhando nessa empresa, qual que é o seu histórico profissional, quais são os seus certificados além da graduação, se tem pós-graduação, MBA, alguma coisa assim, né? Porque tudo que for interessante e que comprovar que você tem um vínculo forte com o Brasil, a gente vai anexar o seu processo, né? Para minimizar a chance de ter alguma negativa no visto, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que comprovar de vínculos é isso. Tá? Então, questão de visto tem essa grande diferença, né? O visto de estudante, então, você vai conseguir trabalhar. O visto de turista não permite trabalho, ok? Bom, a questão de acomodação, tá? Acomodação, a gente sempre tem 2 opções, tá? Uma das opções é a casa de família, que é a opção mais tradicional, tá? Bem antigamente, no intercâmbio, né, existia aquela forma de intercâmbio que uma pessoa, você, né, como estudante internacional, ia morar na casa de uma pessoa internacional e alguém de fora ia morar na sua casa, tá? Hoje em dia já não se aplica mais, né? Então, hoje em dia, se você opta por uma casa de família, você vai se abrigar numa casa de família, tá? E você vai ter, de praxe,
você tem o café da manhã, tá? E a janta, tá? Você tem essas duas refeições, tá? E a refeição mais importante deles é a janta, tá? Então, o jantar vai ser sempre oferecido às 18 horas da tarde, tá? Então, é o momento quando eles compartilham as informações, quando conversam com você, quando vão saber a respeito do seu dia, quando vão se atualizar, né? Todos os estudantes que estão morando na mesma casa, tá? A casa de família é muito interessante para quem, por exemplo, é a primeira viagem, acabou de tirar o passaporte, nunca viajou para fora do Brasil e de repente vai encarar um intercâmbio de 6 meses aí na Austrália, tá? Então, assim, a casa de família a gente recomenda para esse intercambista ainda, né, novato, porque a família vai ajudar muito nessa adaptação, tá? Quando já é um intercambista que está acostumado a viajar para a Europa, já foi para os Estados Unidos, já foi para o Canadá, já é o segundo, terceiro intercâmbio, a residência estudantil é interessante, porque ela tem uma flexibilidade muito grande de horários. Tá? Então, a residência estudantil ela tem uma característica de abrigar estudantes que não estão tão a fim de seguir regras. Tá? Então, não quer estar preso ao café da manhã, não quer estar preso aos horários de janta, não quer estar preso aos horários de banho ou regras para lavar roupa, né? Quer ter uma liberdade maior e quer morar um pouco mais próximo ao centro da cidade para ter uma flexibilidade maior em relação à condução, em relação a horários. Então, a residência estudantil é mais adequado a essas pessoas, tá? É claro que a residência estudantil ela tem a desvantagem de não oferecer as refeições e de não ter, né, uma pessoa da família para trocar ideia, para ajudar na parte de como funciona o transporte público, de como, onde que tem um shopping perto, onde que tem algum lugar para comprar, qual que é o caminho da escola, né? Então, essa etapa inicial a residência estudantil não vai ter, não vai oferecer. Por isso que eu geralmente recomendo para quem já não é marinheiro de primeira viagem, já sabe mais ou menos como funciona, né, o intercâmbio e aí já está um pouco mais descolado para conseguir, né, se virar, tá? Mas em ambos os casos, a gente sempre oferece para as primeiras 4 semanas, tá? Por quê? Tá? As primeiras 4 semanas é o momento crítico para você se adaptar durante o período que você estiver fora, tá? Então, é muito importante você já chegar com uma acomodação, tá? Então, o primeiro mês é essencial e fundamental para você se adaptar, tá? Depois dessas 4 primeiras semanas, a gente recomenda uma acomodação fixa, tá? Que seria você mesmo consegue arranjar acomodação fixa ali mesmo nas ofertas que tem, nos murais da escola, né, outros intercambistas vão te oferecer acomodação também, então não é tão difícil conseguir uma acomodação fixa, tá? E para o bolso também é mais saudável, porque a acomodação fixa é mais barato que uma acomodação da escola, tá? Então, por isso que a gente recomenda, tá? Mas é claro que existem intercambistas que não tem tanta segurança. Então, por exemplo, se você fecha, por exemplo, 3 meses de estudo, né, que seriam as 12 semanas, eu recomendo mais que você já feche as 12 semanas de acomodação, porque você vai se sentir muito mais seguro. Tá? Eu acho que você se sentir seguro é fundamental para que seu intercâmbio, né, dê certo. Então, se você fecha as 12 primeiras semanas e faz te sentir seguro, é melhor para você. Tá? Mas a gente sempre oferece as primeiras 4, por quê? Porque você pode renovar. Tá? Então, se você gostou da casa de família, se você gostou da residência estudantil, né, e passou esse primeiro mês, se você quer renovar, não tem problema nenhum. Você consegue renovar falando ou com a agência, conosco, ou direto mesmo com a escola. Tá? Então você tem essas duas opções. Né? Então, por isso que não precisa se sentir tão inseguro de nossa, mas eu só vou ter o primeiro mês e depois, como que eu faço? Como que eu vou me virar? Né? Então, existem essas opções que você consegue, né, renovar a sua acomodação. Ok? Vamos falar um pouco, então, de mercado de trabalho. Tá? Então,
as regrinhas lá na Austrália são as seguintes. Quando você vai trabalhar, tá, você tem até 20 horas por semana, tá, que é muito parecido, por exemplo, com a Irlanda, que a gente conversou semana passada. Tá? Então você pode trabalhar 20 horas por semana e quando você chega lá, você tem que tirar o Tax File Number. Tá? O Tax File Number seria o quê? Na verdade, o Tax File Number é um número de registro, tá, para que você consiga trabalhar legalmente. Então, quando você for, por exemplo, num restaurante, né, e você conseguiu um trabalho lá, você vai dar o Tax File Number para o empregador e com esse número ele consegue te registrar, tá? E aí você abre uma conta no banco, tá? A conta no banco, quando você chegar lá, você vai estar com status de estudante, tá? Então, quando você for ao banco, você consegue abrir uma conta de estudante. Essa conta não vai gerar nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de taxa, tá? Porque você vai estar como estudante internacional, tá? E você vai utilizar essa conta do banco para você receber o seu salário, tá? Então, é importante você ter essa conta. Você vai receber um cartão de débito, você vai poder conseguir movimentar essa conta aí lá na Austrália, tá? Mas essa conta é mais para movimentação interna, né, dentro da Austrália. Eu não recomendo tanto essa conta para você receber dinheiro do Brasil ou mandar dinheiro da Austrália para o Brasil. Tá? Até porque a gente vai ver um pouco mais para frente aí no slide que o dinheiro que você gasta lá na Austrália e o que você ganha lá, na verdade, vai ficar mais ou menos elas por elas. Assim, tá? Tem até uma conta lá que a gente fez ali que você vai conseguir entender mais ou menos quanto que você ganha e quanto que você gasta por mês. Tá? Os trabalhos na Austrália geralmente vão envolver, então, trabalhos em cafés, pubs, restaurantes, hotéis. Cleaner também é bem, para quem não tem um inglês muito bom ainda, né? Entregador de jornal é bem comum também. Tá? Então, tem vários trabalhos que você pode desempenhar lá na Austrália. Tá? Uma das siglas que você vai ouvir muito lá na Austrália é o RSA, tá? RSA, na verdade, é um certificado que você tira, tá? Que você vai ser responsável por servir álcool, tá? Bom, esse RSA é um curso, né? Que na verdade é pago, né? Você tem que pagar. Algumas escolas oferecem já como um brinde, tá? Para quem fecha o curso, tá? Mas o RSA, na verdade, ele é um curso, né, que você vai fazer, que você vai ser responsável por servir álcool. Então, por exemplo, se você for ser garçom em algum bar, tá? Você precisa ter esse curso, tá? Se você não tiver, o empregador nem vai te contratar, tá? Porque todo mundo que for servir álcool, que for fazer alguma manipulação com bebida alcoólica, precisa ter esse certificado. Então, nesse curso, eles vão focar bastante o quê? O teor alcoólico das bebidas, a melhor maneira de você servir álcool, né? Então, quando você estiver, por exemplo, num bar trabalhando e você vê que a pessoa ela não jantou, você vai ter que recomendar a pessoa comer alguma coisa antes de você servir uma bebida. Se você vê que a pessoa já está tomando várias doses de tequila, por exemplo, chega uma hora que ela já não está mais bem lúcida, então você vai ter que cortar a bebida dessa pessoa. Tá? Porque se essa pessoa sai do bar e é atropelada, ou se envolve numa briga, ou acontece alguma coisa com ela, a pessoa responsável que serviu o álcool para ela vai ser você. Né? Então, eles são muito criteriosos nessa parte. Tá? Então, por exemplo, o RSA é muito comum, né, em empresas de function, empresas de hospitalidade, quando você vai trabalhar como garçom em eventos. Então, todas essas empresas vão te exigir que você tenha um RSA. Tá? Então, é um curso que, na verdade, a grande maioria dos intercambistas fazem, tá? Porque aí você já vai ter certificado, você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. Tá? O RSA, na verdade, é uma tentativa do quê? De você prevenir, né? Então, por exemplo, o governo australiano, eles sabem que, por exemplo, grande parte dos problemas com álcool, né, começa em quem serve a bebida.
Então, é mais interessante eles educarem quem serve a bebida, que seria o garçom, né? Para que o garçom seja responsável e ele pare de servir bebidas para quando a pessoa já esteja bêbada, né? Então, uma iniciativa preventiva bem inteligente que eles têm, tá? Uma das siglas que vocês vão ver muito também é essa de BYO, né, que seria Bring Your Own, né? Então seria o quê? Alguns restaurantes, tá? Lá na Austrália, eles precisam, eles começam a operar, por exemplo, uma cantina italiana. Começam a operar, só que eles precisam de vários certificados para conseguir vender bebida alcoólica, tá? E esses certificados são muito difíceis de conseguir. Então, muitas vezes você vai ver ali uma plaquinha em algum restaurante de BYO, que seria assim, você pode trazer bebidas de fora, né? Então, você pode, por exemplo, levar uma garrafa de fora, tá? Então, é uma das formas que eles têm, né, de conseguir operar, né, o restaurante, mesmo que ainda não tenha bebida alcoólica, né, o certificado para vender bebida alcoólica, eles conseguem já operar e a pessoa, o cliente mesmo, leva a bebida alcoólica, tá? Bom, vamos falar de remuneração, tá? A remuneração lá na Austrália, tá? É cerca de 14 a 19 dólares por hora, tá? Então depende muito da profissão que você vai pegar, tá? Um garçom, geralmente é esse valor mesmo que vai tirar, né? Um garçom, barista, sempre vai ser entre uns 15 dólares, 17 dólares por hora, tá? Você pega outro serviço, por exemplo, um cleaner, tá? Que é para limpar escritórios mesmo, tá? Um cleaner, ele pode chegar a tirar mais do que isso, tá? Ele pode chegar a tirar de 15 até 25 dólares por hora, tá? Porque o cleaner, você tem que imaginar que geralmente ele limpa escritórios fora do horário comercial, que seria depois das 18, depois das 19 horas da noite. Então, eles pagam uma remuneração já levando em consideração esse bônus adicional de você trabalhar noturno. Então, geralmente o salário por hora de cleaner vai lá para cima. Né? Tem cleaners que ganham 25 dólares por hora tal. Né? Então, é um trabalho que geralmente as pessoas, quando chegam na Austrália, quando ainda não está com aquele inglês muito bom, é um dos primeiros empregos que pegam, né? Que é para ganhar uma grana, para começar a aprender e depois começa a pegar outros empregos, tá? Algumas dicas de busca de trabalho, tá? Que a gente tem, né? O que não é eficaz, né? O que não é eficaz seria o quê? Você ficar mandando currículos pela internet, tá? Então, chegar lá na Austrália, montar seu currículo e, hoje eu vou conseguir um emprego. Mandei 100 currículos pela internet. Vamos esperar só a galera ligar. Não funciona muito bem isso aí, tá? Pode até funcionar, tal, mas não é o mais recomendado, tá? O que é mais eficaz, tá? Na verdade, você tem que imaginar que assim, você está lidando com empregos que exigem muito a apresentação pessoal, a comunicação e a parte manual, né? A agilidade. Então você precisa se apresentar pessoalmente no local de trabalho. Então quando você vai, por exemplo, procurar um emprego num restaurante, não adianta você mandar currículo para o restaurante, porque eles vão ver o seu currículo e não vão fazer nada. Né? O ideal é você pegar o seu currículo, imprimir, você levar até lá, né? E conversar com o gerente, face a face, mostrar que você consegue dominar a língua, mostrar que você tem uma aparência interessante, mostrar que você se veste bem, mostrar que você tem vontade, que você quer trabalhar, tá? Então, tudo isso vai fazer com que ele veja e já consiga te memorizar, tá? E logo depois disso, você vai ter que começar a fazer follow-up, né? Follow-up seria assim, você toda semana ir lá e insistir mesmo para que o cara, né, uma hora depois de tanta insistência, ele vai te contratar, tá? Então, isso é uma das dicas que a gente dá, porque tem muita gente que reclama muito quando chega lá na Austrália. Eu lembro que tinha muita gente que ficava reclamando de, poxa, mas eu estou aqui já há 3 meses, eu não consegui nenhum emprego. Nossa, eu tento
todos os dias, tal, mas, nossa, muito difícil, acho que é a crise internacional, o mercado da Austrália se fechou, tem muito brasileiro, não sei o que está acontecendo, e não consegue emprego, né? Mas aí você pergunta o que a pessoa está fazendo para conseguir, né? E aí a pessoa, assim, ela fica o dia inteiro mandando currículo na internet, né? Então a gente não está no Brasil, né? Então aqui no Brasil como a gente tem uma qualificação, uma graduação, né? Então a gente vai ter que passar por um processo seletivo de 5 etapas, com dinâmica, com entrevista, né? Com teste online e tal. Aqui é diferente, né? A gente está aplicando para uma vaga mais qualificada. Mas quando a gente está lidando com vagas que exigem apenas a parte mais manual, né, não é tão viável você mandar currículo. O ideal é você realmente ir atrás e mostrar para o empregador que você está afim, que você quer trabalhar e que você tem vontade, que você vai lá e insistir até o cara realmente deixar você trabalhar lá para mostrar que você consegue fazer aquele trabalho, né? Então, isso é interessante, tá? Uma das coisas que eu sempre falo também, e que eu vi, porque eu sempre trabalhei bastante de garçom, né, tanto na Austrália quanto na Inglaterra e tal, e eles gostam, eles até falam que o brasileiro é bastante hard worker, né? Então, o brasileiro gosta de trabalho pesado mesmo, assim, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai para fora, né, a gente sabe que é uma experiência de vida, uma experiência de trabalho, uma experiência que a gente está trabalhando como garçom, mas a gente não é um garçom de fato, né? Então a gente trabalha de uma forma assim diferente, a gente gosta até, né? Porque é uma experiência assim, é uma vivência de vida, né? Que ajuda até você a ser mais humilde e tal, tudo mais. Então o que acontece? Quando a gente trabalha fora, a gente vê assim de uma forma diferente. A gente imagina assim, no Brasil, beleza, eu tenho graduação, tenho pós-graduação, tenho minha carreira, mas eu estou aqui, né, trabalhando, né, para conseguir pagar minhas contas, mas é uma coisa temporária, né, e é uma coisa que está me agregando, tá? Então a gente acaba trabalhando mais feliz, né? A gente sabe que é uma coisa temporária. Então, os empregadores veem isso como uma coisa assim, interessante, porque geralmente os brasileiros vão trabalhar mais felizes, vão dar um gás maior, né, e vão ter um retorno maior. Né? Então, é interessante isso porque eles notam essa diferença. Então, é legal se aproveitar dessa percepção que os empregadores têm fora e conseguir os empregos. Né? Mas, para isso, tem que ir lá e dar as caras. Tá? Então, o mercado de trabalho, basicamente, na Austrália, é dessa forma que funciona. Tá? Aqui a gente tem um paralelo, né, que fala um pouco a respeito de como funciona a parte de custo de vida lá. Tá? Então, basicamente, assim, eu dividi o custo mensal que você vai ter lá em 3 etapas. Tá? 3 etapas não, 3 custos principais, né? Que seria moradia, transporte e alimentação. Tá? Esses são os custos que você vai ter fixo. Tá? É claro que você vai ter viagens, você vai ter roupas, você vai ter eletrônicos, você vai ter, né, diversos custos adicionais que eu não incluí aí, tá? Mas assim, balada, né, todos os custos do dia a dia que você vai ter que somar depois de acordo com o perfil de cada um, tá? Mas basicamente uma moradia, tá? Eu já estou falando da parte da moradia fixa, né? Que é aquela depois do primeiro mês, né? Que você está lá. Então, depois desse primeiro mês, tá? As pessoas geralmente gastam em torno de 400 a 700 dólares australianos por mês, tá? E lá as contas geralmente são semanais, né? Então, você pode ver aí que o mínimo aí geralmente é em torno de 100 dólares por semana, tá? Quando eu morava lá na Austrália, que já fazem alguns anos atrás, eu pagava semanalmente 120 dólares, tá? Eu dividia, né, o apartamento em 6 pessoas, tá? Então, é muito comum dividir o apartamento com outras pessoas, tá? Então, questão de moradia, você vai gastar sempre em torno disso, né? De 400 a 700 dólares australianos. Depende muito do estilo de vida que você quer levar. Tá? Se você não se importa em dividir com mais pessoas, né? Você pode dividir com mais pessoas para pagar um aluguel menor. Né? Mas se você prefere uma privacidade, ou se você vai em casal, aí é legal você ter um estúdio próprio, né? Que seria como se fosse uma kitnet,
para que você consiga gerenciar isso, né? De ter essa privacidade e de não ficar dividindo com outras pessoas, tá? Então você também tem essa opção, né? De transporte, você vai gastar em torno de 70 a 100 dólares australianos por mês, tá? Aí depende também de onde você mora, de onde você trabalha e de onde você estuda, tá? O transporte lá é sempre por zonas, tá? Então, por exemplo, se você mora na praia e trabalha e estuda no centro, você vai gastar um pouco mais, porque você vai ter que se deslocar todos os dias da praia para o centro. Se você trabalha no centro, estuda no centro e trabalha no centro, então você vai gastar muito menos de transporte, porque você não vai precisar tanto de transporte público, né? Mais para quando você vai para a praia, por exemplo, né? Então, assim, depende muito da pessoa, né? Das condições, né? Que a pessoa vive, tá? Mas transporte, basicamente, é em torno desse valor que você vai gastar, tá? A questão de alimentação também é bem relativo, né? Existem pessoas que sabem cozinhar, existem pessoas que não sabem cozinhar. E existem pessoas que só comem McDonald's. E existem pessoas que querem ter uma vida saudável, né? Então já é bom adiantar que assim, fast food lá fora é muito barato, tá? Então, se você vai comer no McDonald's, se você vai comer no Subway, se você vai comer no Burger King, você tem um custo reduzido, né? Mas é claro que você vai ter acredito que uma vida menor também. Mas não é saudável você comer todos os dias em um fast food. O ideal mesmo é você sempre fazer a sua comida em casa, né? E para você fazer a comida em casa, o que você vai fazer? O interessante é você sempre ir no mercado, comprar e cozinhar para você mesmo. Essa é a forma mais barata que tem, né? Mas nem todo mundo tem essa habilidade, tá? Então, tem gente que vai comer fora muitas vezes por semana, assim, né? Então vai gastar um pouco mais, né? Tem pessoas que vão trabalhar em restaurantes, tá? E restaurante é legal porque você come de graça, né? Você consegue comer no restaurante, trazer uma marmita do restaurante, né? Consegue comer em casa, tá? E aí vai economizar bastante na alimentação, tá? Mas uma base, mais ou menos, assim, né, que a gente tem de gastos, né, com alimentação é de 200 a 300 dólares por mês, tá? Ó, totalizando ali, né, um gasto mensal, sem contar balada, sem contar viagens, nem nada, nem compras, você vai ter um gasto total de 1.100 dólares por mês, tá? A remuneração média que a gente colocou lá atrás, né, a média dela é de 17 dólares por hora, tá? Se você trabalhar, né, sempre dentro da regra, que seria 20 horas por semana, tá? Por mês vai dar cerca de 1.360 dólares, né? Então, assim, você tem um ganho um pouquinho acima do gasto que você tem, tá? Tem meses que vai variar um pouco para mais, alguns um pouco para menos, né? Os seus gastos também vão variar um pouco também, mas o importante de você saber é que o que vai acontecer? Sempre esse custo vai estar mais ou menos ali, elas por elas, né? Então, esquece aquela ideia de que você vai para a Austrália para você economizar uma grana e depois você voltar para o Brasil e comprar um carro, comprar um apartamento, né? Não, isso você tem que esquecer, né? O que você ganha na Austrália serve para você pagar suas contas, né? Para você pagar as contas do dia a dia, para você conseguir viver lá numa boa, sem precisar gastar dinheiro do Brasil. Então, essa é a ideia do trabalho na Austrália, tá? Até por isso que ele é meio período, né? Durante o período de férias, tudo bem, essas 20 horas pode se transformar em 40 horas, né? Então, você vai poder ganhar o dobro desse valor, tá? Então, assim, você vai conseguir ganhar um pouco mais durante as férias. Mas, assim, não conte com isso, né? Você vai conseguir economizar apertando um pouco o cinto para você conseguir fazer algumas viagens. Isso realmente as pessoas conseguem, né? Então, é interessante, assim, você conseguir gerenciar os seus custos que você vai ter lá, né? Principalmente moradia e alimentação, tá? E a remuneração também, assim, é muito sazonal, né? Se você trabalha num restaurante, muitas vezes você vai se ver numa situação que o empregador vai te exigir até um pouco mais de horas, né? Para que você consiga trabalhar um pouco mais, porque ele está com pouca gente assim no staff, né? Então aí ele vai falar assim, você tem como dobrar hoje e tal.
então você vai ganhar um dinheirinho a mais, né? Então, questão de custo de vida é sempre mais ou menos esse valor que você vai ter, né, pelo mês ali de trabalho na Austrália, tá? Uma das dicas que a gente tem, tá, para quando você for para um intercâmbio de longa duração, né, é o quê? Você levar uma parte em dinheiro, tá, que seria, por exemplo, uma quantidade em dólares australianos, né, que pode ser de 1.000 a 1.500 dólares para você entrar no país, tá? Mas eu não recomendo você levar mais do que isso em dinheiro, não. Tá? Seria interessante você levar o quê? Um cartãozinho que a gente trabalha, que seria o quê? Um cartão Travel Money, né? Que seria assim, um cartão multimoedas. Tá? Por exemplo, aqui a gente está mostrando aqui, por exemplo, esse multimoedas e o do Banco Rendimento. Né? O multimoedas seria o quê? Você consegue carregar esse cartão sempre quando você for viajar. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você chegou na Austrália e já passou o primeiro mês, você já está no segundo mês, né? E você já está com um dinheiro um pouco baixo. Né? Então, você pode recarregar esse cartãozinho, tá? Para que você consiga sempre ter dinheiro. Né? Se seus pais quiserem te mandar o dinheiro, se de repente um amigo falou assim, eu quero que você compre um blusão da Billabong, né? Aí ele te manda o dinheiro no cartão e aí você consegue comprar para ele, tá? Então esse dinheiro é bom você ter porque você não passa necessidade, né? Então de repente assim, se você precisa de dinheiro, é legal porque alguém da família ou você mesmo através do seu banco, né, pelo internet bank, você consegue recarregar seu cartão e conseguir dinheiro australiano quando você precisar, tá? Então é interessante você ter como uma opção, tá? Então basicamente são essas dicas que eu tenho para vocês, tá? Agora, sim, eu quero entrar numa parte assim de dúvidas com vocês. Né? Quem quiser, né, a gente tem aqui a parte das questões aqui embaixo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma cidade, em relação aos vistos, né, de trabalho, de estudante, em relação a alguma pergunta, ó, deixa eu ver, alguém aqui já está perguntando, deixa eu ver aqui. Ó, alguém falou assim, que Gold Coast se assemelha com Fortaleza. Sim, Gold sim. Na verdade, ela tem bastante características do que? É bem parecido com o clima do Nordeste como um todo. Né? Então, é sol o ano inteiro, tem bastante opções de praias, né? Tem os parques temáticos também, né? Porque atrai muito turista. Então, eles fizeram ali como se fosse uma área onde a pessoa vai para passar as férias, como se fosse um grande resort, né? Então é interessante por isso, porque as pessoas conseguem ali ter um ambiente onde consegue ter estudo, lazer, qualidade de vida, né? Sol o ano inteiro, tá? Num ambiente seguro. Então por isso que atrai muita gente ali, principalmente estudantes, né? Então, quando você pega estudantes de 18 para cima, 18 a 25, eu acho que é uma idade excelente para ir para Gold Coast, tá? Vamos ver aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem fazer também, viu? Ó, alguém perguntou aqui a pergunta do... Deixa eu ver aqui. Ó, Roberto perguntou aqui. Deixa eu ver. Qual tempo máximo podemos ficar? Essa parte aqui eu não cheguei a falar tanto, né? Mas na Austrália a gente sempre recomenda que você vá para um programa, por exemplo. A maior demanda que a gente tem hoje são 6 meses, né? Que seriam 24 semanas de estudo, tá? Então, quando você vai para um programa de 24 semanas, você pode dividir essas 24 semanas em dois breaks, tá? Vamos supor que você vai, por exemplo, eu estou com inglês básico ainda, tá? Eu ainda não tenho segurança no meu inglês e tal. Então, o legal é você o quê?
Vamos fazer um programa de intensivo, de imersão mesmo, né, no inglês. Então, por exemplo, vamos supor, você vai para Canberra, que era uma das opções que eu falei, que é onde tem 80% da população é de australianos de fato, né? Então, você vai conseguir ter uma imersão mesmo na língua, tá? Então, você faz 3 meses de intensivo em Canberra, tá? Você já pode trabalhar 20 horas por semana, você fica lá e tal. Depois desse período, você consegue tirar um mês de férias, tá? E aí depois você estuda mais 3 meses, né, em Sydney. Aí totalizando 6 meses, ok? E 2 meses de férias, tá? Então, o legal é que você vai estudar durante 6 meses e tirar 2 meses de férias. Um depois de 3 meses e outro depois de mais 3 meses. Então, você vai já ter 8 meses para ficar na Austrália, ok? Depois desses 8 meses, você falou assim, nossa, a Austrália é muito irado, eu quero ficar aqui, eu quero renovar meu curso. Você pode renovar seu curso, tá? Você pode renovar, de repente, por mais 6 meses de estudo, tá? Se você renovar por mais 6 meses, você pode fazer o mesmo esquema. Você pode renovar por 3 meses, tirar férias, depois mais 3 meses, tirar férias, tá? Então, você vai ter um período muito mais extenso, né, para você conseguir ficar lá, tá? A renovação do visto, quando você já está lá na Austrália, ela é muito mais simples do que quando você está aqui no Brasil, né? Quando você está aqui no Brasil, toda aquela documentação que eu falei para você, de que você tem que comprovar a parte financeira através de extratos bancários, de que você tem que comprovar que você tem vínculos com o Brasil, essa parte não vai ser essencial lá na Austrália, tá? Quando você estiver lá, eles vão pedir que você tenha ainda os US$ 1.500 por cada mês que você estiver, né, estudando, só que não precisa ser os últimos 3 meses, tá? Pode ser, por exemplo, o montante total, né? Então, vamos supor que você está com o extrato bancário ali já com todo o valor ali, né? Você não precisa pegar os últimos 3 meses para provar que você tem esse montante durante um período, né, fixo que você está lá com aquele dinheiro sobrando. Você pode estar com aquele dinheiro no dia mesmo. Você tira um extrato bancário no banco, prova ali, né? Os vínculos também são muito mais simples, não precisa ficar mostrando carteira de trabalho, imposto de renda, você não vai ter que mostrar nada disso, tá? A renovação é um pouco mais simples do que a tirada do visto aqui no Brasil, porque é uma renovação, então você já comprovou a maioria das coisas que você precisava comprovar. Então, quando chegar lá, você não vai precisar mais de tudo isso não, tá? Então, espero ter respondido sua pergunta aí, né, Roberto? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Aqui nas perguntas não tem, aqui, vamos ver aqui no chat aqui, se o pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode levantar o braço aí se quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Acho que foi só isso que o pessoal estava de dúvida mesmo, né? Só em relação ao tempo de duração, né? Em relação ao clima de Gold mesmo, né? Então, assim, então basicamente, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Obrigado pela presença de todo mundo, né? Por mais uma palestra online que a gente fez, tá? Depois eu até queria saber, né, quem que é de São Paulo aqui, quem que é de fora, né? Porque geralmente aos sábados a gente pega pessoas de São Paulo mesmo, de várias regiões de São Paulo, Norte, Sul, Zona Leste e tal. Mas como é palestra online, geralmente a gente consegue um público bem diversificado de vários lugares do Brasil. E isso é bem interessante, né? Então a gente consegue, né, ter um alcance muito maior, tá? E isso é bem legal, tá? Aqui segue os meus contatos, tá? Então quem quiser ligar aqui para conversar com a gente, né? Pode ligar nesse telefone mesmo, né? 2579-2142, tá? A gente tem o nosso e-mail da agência, que é o contato@bitrip.com.br, tá?
Acho interessante também, tá? Antes de mais nada, né? Vocês entrarem no nosso site para saber como que é a nossa filosofia de trabalho, tá? Como que a gente vê o intercâmbio, como que a gente vê a viagem de vocês, né? Que acho que a gente pensar junto, né? Uma viagem, tá? Muita gente, a gente participa de várias feiras de intercâmbio, né? Então, por exemplo, no começo do ano a gente participou do Salão do Estudante, né? E muita gente depois do salão vem aqui e liga e fala assim, eu lembro de vocês, que é daquela agência da Abelhinha e tal, né? Que realmente, assim, marca bastante, né? A gente tem uma filosofia, né, que foi bem quando a gente iniciou mesmo a agência, que a gente tem a filosofia da abelha, que diz que assim, a abelha ela voa, né, de flor em flor, né, para coletar, né, o pólen de cada flor, né? Então seria, ela viaja para coletar o melhor de cada flor, né? E essa analogia encaixa com os estudantes internacionais, que os estudantes eles vão de país em país para tirar o melhor de cada país, o melhor da cultura, o melhor da gastronomia, o melhor das amizades, o melhor do idioma, né, o melhor da cultura como um todo. E depois para voltar para o Brasil, né, para o país de origem, para continuar a vida. Né? Então, essa é a filosofia que a gente tem também. Tá? A gente fica aqui na Rua dos Imarés, tá? Aqui em Moema, perto do Shopping Ibirapuera. Tá? Quem quiser mandar um e-mail direto para mim, tá? Pode mandar. Tá? O meu e-mail está aqui embaixo, é ronaldoa@bitrip.com.br. Tá? Então, eu acho interessante assim, vocês checarem também que a gente tem um canal do YouTube, né, que é onde eu vou colocar esse vídeo também que vocês assistiram hoje, né? E para quem está planejando um intercâmbio, né, ou para o final do ano agora, ou para o começo do ano, ou até para o meio do ano que vem, eu acho interessante a gente já começar a ver esse planejamento. Né? A Austrália é um plano que envolve mudança de vida como um todo, né? Não é só você pensar qual é a escola que eu vou ficar, qual é a acomodação que eu vou ficar. É interessante você também ver a sua vida aqui no Brasil, porque um programa de 6 meses fora, você vai ter que ver como vai ficar a situação do seu banco, como vai ficar a situação do seu emprego, como vai ficar a situação do seu carro, se você vai vender, se vai deixar aqui, né? Você vai ter que avisar seus familiares, vai ter que, né, fazer suas festas de despedida. Então, é uma série de coisas assim, que vai envolver muita gente aqui no Brasil e é interessante você já começar o seu planejamento. Tá? Agora, a gente está entrando no mês de setembro para outubro, que é quando as escolas começam a mudar a tabela de preços. Tá? Então, é interessante você começar a ver agora os valores, tá? Porque o que acontece? As pessoas que fecham, por exemplo, esse ano, antes de mudar a tabela para 2015, pega o valor de 2014. Né? Então, por exemplo, 14 para 2015. Quem fecha agora pega a tabela de 2014, né? E não pega e pode embarcar em 2015, tal, até o final do ano, tá? Mas vai pegar o preço de 2014 mesmo. Então isso é interessante também para quem gosta de planejar a longo prazo, né? A gente consegue fazer uma flexibilidade de pagamento, né? Então a gente consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Bom, quem quiser e tiver mais dúvidas, né, e quiser conversar comigo, pode ficar no chat, tá? Eu vou tirar as dúvidas, né, e a gente pode, né, conversar e tal. Quem precisar saber mais informações, eu fico à vontade para vocês agendarem uma visita aqui, tá? Eu mandei junto também, né, com a confirmação da palestra, eu mandei o link para vocês conseguirem baixar o livro, né, que seria um e-book, né, que é como realizar o intercâmbio dos seus sonhos, tá? Então, ele fala também a respeito de vários tópicos essenciais na hora de você fazer um intercâmbio, né? Então, para quem quiser ler a respeito, eu acho interessante, né, para vocês se prepararem melhor para essa viagem, tá? E esse suporte a gente vai dar até o final, né, do seu intercâmbio, né? Não só depois de você embarcar, mas quando você estiver lá, quando você precisar de alguma coisa, quando você precisar alterar sua passagem, quando você estiver precisando de dinheiro, né, e precisar mandar para o cartão. Então, é um processo bem longo aí que a gente vai ainda conversar bastante, tá? Bom, quem precisar então de alguma coisa pode entrar em contato comigo, ok?
Então, eu vou só aqui desligar aqui o meu monitor, mas quem quiser perguntar mais alguma coisa, eu vou dar mais um tempinho aqui na sala, tá? Então, obrigado pela presença de todos e tenham todos uma boa noite, tá? Então, até logo, gente. Um abraço.